Se você está assistindo esse vídeo, é porque está ciente da importância da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para o seu varejo. Eu sou Neilson Lopes, sócio e diretor da Props, uma empresa de tecnologia que cria programa de fidelidade para conhecer o seu cliente. E conhecendo o seu cliente, a gente vai ativá-lo e ampliar vendas com qualidade de margem. A Props está comprometida em auxiliar empreendedores como você a navegar com sucesso nesse cenário de proteção de dados. Para falar sobre esse assunto, a Props convida a Rony Weinzoff, sócio do VLK, principal escritório de advocacia especializado em proteção de dados e inteligência artificial no Brasil. Nesse bate-papo, o VLK orienta as melhores práticas jurídicas sobre o tema no setor varejista. Rony, bem-vindo. Muito obrigado por compartilhar com a gente teu conhecimento. Olá, Neilson. Prazer falar com vocês sobre esse tema tão relevante. Eu entendo direito como sendo um impulsionador da inovação e de novos negócios. Ok, Rony, qual a importância do dado pessoal para os mais variados setores da economia, como o varejo, por exemplo? Neilson, é praticamente impossível falar em qualquer tipo de atividade empresarial sem utilizar dado pessoal. Dado pessoal é qualquer dado que possa identificar diretamente uma pessoa, como um RG, como um CPF, como um endereço, ou qualquer dado que possa tornar identificável determinada pessoa, como gostos, como interesses, de uma forma geral. Ou seja, dado pessoal é fundamental para você fazer uma venda, para você se relacionar com o cliente, para você conhecer um pouquinho mais um cliente, para você fazer prevenção à fraude, para você poder fazer avaliação ao crédito. Ou seja, a gente precisa entender o dado pessoal como sendo uma característica fundamental para qualquer tipo de setor da economia em relação aos seus negócios. E a gente pode afirmar, Rony, que mais do que uma questão legal, a LGPD é uma oportunidade de fortalecer o laço de confiança com o cliente e gerar negócio? É super importante isso, Nilson, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela é um mapa a ser seguido pelas empresas para o uso ético, seguro e responsável desses dados pessoais tão importantes como condição e viabilização dos mais variados negócios, né? E nesse sentido, cada vez mais a questão de conformidade com a LGPD, ela tem um atrativo de competitividade. Hoje em dia, dentro de uma perspectiva de um preceito ético, de um princípio constitucional e também de uma agenda de ESG, a LGPD para dados pessoais e privacidade é um novo compliance, que vai muito além do compliance anticorrupção, vai muito além do compliance ambiental, vai muito além do compliance de diversidade. Ou seja, a percepção de que cada vez mais as empresas precisam tratar esses dados pessoais de forma ética, segura e responsável, traz uma questão não só de obrigação legal, mas como uma questão reputacional das empresas. Ou seja, o olhar em relação aos consumidores daquelas empresas que tratam esses dados pessoais de forma ética, segura e responsável é um olhar diferenciado. É interessante isso, Rony. Então não se trata de não usar o dado, se trata de usar esse dado com responsabilidade, respeitando o consumidor. Perfeito. Os dados são condicionantes aos negócios. Então tem pesquisas que demonstram hoje em dia que 82%, uma pesquisa da OpenText, que os consumidores não se relacionariam com determinadas empresas se não tratassem esses dados em respeito à LGPD, por exemplo. LGPD e fidelidade, a gente pode dizer que eles andam juntos. Sem dúvida. Eu acho que a gente está ultrapassando uma fase do Digital First para o Digital Trust. Como o mercado de fidelidade precisa muito consumir todos esses dados para justamente poder fidelizar e ser atrativo em relação aos seus consumidores, a LGPD é um mapa extraordinário para que as organizações possam olhar para ela e ter segurança jurídica do que elas precisam fazer para justamente usar esses dados de uma forma em que não só atraia a confiança desses consumidores, mas que também não corram riscos aí de responsabilidade civil e eventuais sanções. De acordo com uma recente pesquisa da TOTUS, a gestão do varejo baseada em dados é uma das principais tendências para 2024. Com base nisso, a gente pode afirmar então que essa legislação impacta diretamente os negócios de varejo? Se dados são a moeda da economia digital e as empresas mais poderosas e mais ricas do mundo são aquelas empresas que têm a maior quantidade de dados,
a maior variedade de dados e a maior capacidade de processamento de dados. E hoje em dia, cada vez mais nós como indivíduos, nós só autorizamos ou trocamos ou permitimos que nossos dados sejam utilizados por quem a gente confia. Isso é igual na nossa vida pessoal. A gente só compartilha nossos mais íntimos segredos com quem a gente confia, né? E não é diferente em relação aos nossos dados. Cada vez mais nós só vamos compartilhar ou permitir que esses dados sejam utilizados com quem a gente confia. Então, no varejo, seguir a LGPD é justamente você seguir um mapa para a aquisição da confiança do seu cliente. De que maneira você acredita que a gente consegue sumarizar para o nosso amigo varejista esses termos de maneira a adaptá-los ao mundo dele para que ele possa usar com segurança? Transparência. Transparência é um princípio da LGPD. Ou seja, as empresas, elas precisam informar de forma adequada, de forma acessível, de uma forma em que seu público-alvo entenda o que ela vai fazer com seus dados. Depois, finalidade. Qual finalidade que eu vou usar esse dado? Eu vou usar esse dado para realizar só uma venda? Quando eu tenho a finalidade, eu avalio que tipo de dado eu preciso para atingir aquela finalidade. Utilizar a quantidade mínima dos dados possíveis para atingir aquela respectiva finalidade. Já se eu vou fazer marketing de uma forma geral, eu preciso de outros tipos de dados para fazer marketing. Veja, a finalidade não é só mais vender, agora a finalidade é eu fazer marketing. Esses três princípios, eles são fundamentais para esse entendimento. Transparência, finalidade e necessidade. Isso tem que estar dentro dos valores corporativos da empresa, esse tipo de defesa e proteção e de uso ético dos dados pessoais. Rony, eu imagino que seja bastante importante a gente entender com bastante clareza, cada agente dessa história tem o seu papel, né? Como é que se dá essa divisão de papéis, né? Qual é a responsabilidade do varejista ao escolher o fornecedor que vai operar os dados dele? Como é que isso acontece ali na prática? O que tem que levar em consideração? A LGPD prevê que os agentes de tratamento de dados são esses dois, né? Controlador e operador. E a LGPD prevê a responsabilidade por eventual desconformidade com a lei em cima desses agentes de tratamento, controlador e operador. O controlador dos dados é aquele que toma as decisões mais relevantes sobre os dados pessoais. E quando a gente fala que o controlador é o varejista, é nesse sentido. O controlador é aquele que toma as decisões de mérito mais relevantes sobre os dados pessoais. Uma das principais decisões que a gente fala de accountability, de responsabilização e prestação de contas, é que o controlador analise muito bem se a empresa que ele vai contratar para gerir os dados para determinadas finalidades que ele vai escolher é uma empresa que tem os mesmos preceitos éticos e que esteja em conformidade com a LGPD e que tem essa visão de se tratar os dados de forma ética, segura e responsável sob o comando, né, do próprio controlador, ou seja, com as diretrizes que o controlador deu para que aquele operador possa tratar aqueles dados. É factível pensar que o varejista, de fato, se ele não tiver essa responsabilidade tão falada por nós aqui hoje, ele está sujeito a receber algum tipo de sanção? Se é factível, quais são essas sanções? Do que a gente está falando, né? Como é que ele pode fazer para ter o mínimo de conhecimento a respeito desse assunto e se proteger? Essas sanções administrativas, elas podem chegar até 50 milhões de reais por infração. Claro que existe uma atuação responsiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem uma autoridade específica que foi criada para regulamentar a lei, para fiscalizar a lei, para sancionar a lei. Já houve algumas sanções administrativas, inclusive, e essa atuação responsiva visa que a autoridade haja de uma forma bastante equilibrada, mas as infrações podem chegar até 50 milhões de reais por infração. Fora as sanções previstas na LGPD, eventuais consumidores, clientes que se sentirem lesados, eles também podem procurar a justiça comum, pedindo responsabilidade civil se eventualmente seus dados forem utilizados de forma indevida. O que você poderia dizer para a gente a respeito do que vem por aí? De que maneira que tudo isso se harmoniza com as práticas de varejo e com as decisões que se tem que tomar, usando tecnologia para favorecer o negócio? Legal, Nilson. Primeiro, acho que é importante dizer que privacidade e proteção de dados pessoais, não existe um projeto de adequação que finaliza.
porque é algo perene. A todo momento você está desenvolvendo novos negócios, esses novos negócios envolvem dados pessoais e a todo momento você precisa sempre avaliar e confirmar que você está em conformidade com a LGPD. E ao mesmo tempo, né, com o uso de novas tecnologias, vem automaticamente os novos riscos. Existem determinados riscos de, por exemplo, vieses discriminatórios ilícitos. Tem questões relacionadas a direitos autorais, né, daqueles conteúdos usados no treinamento. Há erros da IA, né, tem uma questão técnica que se chama alucinação da IA, né, porque ela pode errar e aí é importante a revisão humana. Você cumprindo a LGPD em relação à inteligência artificial, você já mitiga boa parte dos riscos também. Então aí está mais um fator bastante importante de se estar em conformidade com a LGPD também para o uso da inteligência artificial ética e responsável. Esse bate-papo, Rony, a gente está produzindo ele para ajudar o varejista a tomar decisões mais eficazes no que diz respeito à LGPD. Se a gente pudesse colocar aqui num recado final as tuas principais preocupações ou as tuas principais orientações para que este varejista consiga tomar boas decisões e favorecer o negócio dele nessa nova etapa de legislar o dado do cliente, qual seria ou quais seriam as tuas recomendações? Eu acho que primeiro é ser transparente, né? Essa transparência precisa ser acessível de acordo com o seu público-alvo. E o segundo ponto é avaliar sempre muito bem quem são os seus parceiros de negócio, porque assim como o varejista ele se preocupa em relação à ética em torno dos seus dados pessoais e dos dados pessoais dos seus clientes, ele também precisa eleger os parceiros de negócio que tratem esses dados pessoais também da mesma forma. Rony, muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que ela foi muito esclarecedora para os nossos amigos varejistas e até a próxima. Imagina, foi um prazer enorme conversar com você, Nelson.